Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade agora às nossas videoaulas de superfícies parametrizadas. Aqui a gente tem a definição 6.1.1 novamente, que nós já vimos na videoaula anterior, em que a gente define o que é uma superfície parametrizada. Nós vimos na videoaula passada o caso de um paraboloide, né? E mais geralmente o caso lá de cálculo 2, onde a gente tem uma função z igual a f de xy. Então essa linguagem toda aqui, que usa as variáveis u e v, nesse caso, pode ser escrita dessa maneira. A gente está usando u igual a x e v igual a y. Então, a variável x é igual a ela mesma, a variável y é igual a ela mesma, e a variável z é igual a f de xy. Então, a gente está escrevendo x, y e z em função dessas duas variáveis que são u e v, no nosso caso, x e y. E a gente já vai ver, logo a seguir, um outro tipo de parametrização em que u e v não vão corresponder a x e y, e aí talvez ajude no entendimento de vocês, né? E são casos importantes também. E o que a gente está colocando aqui na definição 6.1.2? Supondo que a gente tem uma superfície parametrizada, u e v dentro de um certo domínio da função R, então a gente está estabelecendo aqui a notação para a curva que a gente obtém quando a gente fixa u igual a um certo valor. Voltando para esse nosso caso, quando a gente fixa u igual a um certo valor, a gente está fixando x igual a um certo valor. E isso foi o que a gente fez na videoaula anterior. Quando a gente fixa x igual a um certo valor, a gente obtém esse segmentozinho azul dentro do domínio, e a gente tem uma curva correspondente lá na nossa superfície, né? Que é a curva que a gente obtém na direção de x é igual a x0. Nesse caso específico, logo a seguir a gente vai ver um exemplo diferente. Essa é dita curva de u constante, u igual a zero. E quando a gente fixa v igual a um certo valor, a gente está fixando v igual a y a um certo valor. E quando a gente fixa y igual a um valor qualquer, a gente obtém a curva correspondente lá no gráfico dessa função vetorial, né? Ou seja, lá na superfície. Então aqui, essa curva de y igual a y0, né, é o que a gente obtém na superfície na direção de y. Então esse foi o que a gente viu, isso foi o que a gente viu na videoaula anterior, e aí vamos ver agora um exemplo diferente, um outro tipo de parametrização. Perdão, pessoal, antes da gente ver o próximo exemplo de parametrização, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. Quando a gente fixa um valor de y igual a y0 como esse, a gente obtém uma curva correspondente. A gente vai enxergar a nossa superfície como a união de todas essas curvas, conforme o GIF a seguir. Então, o que a gente tem ilustrado nesse GIF? A gente tem para cada quadro do GIF um valor de y diferente. E para cada valor de y diferente, em vermelho, a gente tem uma curva diferente em vermelho lá no gráfico. E aqui nesse GIF também está destacado, né? Que esse segmento em vermelho à esquerda corresponde a um segmento lá no plano XY em R3 também. Lembrando aqui, né, que a gente está com esse exemplo mais simples lá de cálculo 2. Mas a ideia aqui é enxergar que a nossa superfície pode ser vista como a união de todas essas curvas que a gente obtém quando y é igual a y0, e a mesma coisa para a curva quando x é igual a x0. Aqui é a mesma ideia, né? Valores de x diferentes que a gente fixa fornecem segmentos azuis diferentes, aqui à esquerda. E para cada valor de x diferente, a gente tem uma curva diferente em azul lá na direita também. E mais uma vez, o segmento em azul no plano XY, né, a gente consegue enxergar ele lá em R3 também. E mais uma vez, a gente consegue enxergar a nossa superfície como a união de todas essas curvas, certo? E agora sim a gente vai ver um exemplo diferente de parametrização, que não corresponde tão diretamente a esses gráficos de cálculo 2. Bem, agora nesse exemplo a gente vai ver o mesmo paraboloide da videoaula anterior, só que agora a gente vai introduzir essas novas coordenadas, que são r e θ. Então, aquele esquema de variáveis que dependem de u e v na definição de superfície parametrizada, a gente vai usar agora variáveis u e v, que são, mais explicitamente, r e θ.
Então, a gente vai usar x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ. Então, reparem que aquele r que a gente estava vendo agora há pouco, né, na definição, eu coloquei aqui r til, só para diferenciar do r, que é a coordenada, não é a mesma coisa. Então, aqui vocês veem que x, nesse caso, não é simplesmente igual a x. X depende dessas duas variáveis, u e v, que são r e θ, através da equação x é igual a r cosseno θ. O y é igual a r seno θ. E aí, agora vocês podem pausar o vídeo se quiserem para relembrar, tentar lembrar que sistema de coordenadas é esse e fazer a substituição dessas equações na equação da superfície. E aí vamos tentar escrever como que fica z em função de r θ aqui. Então, se quiserem, pausem o vídeo e a gente vai dar continuidade depois. Então, eu espero que tenham lembrado que esse é o sistema de coordenadas polares. E a gente pode fazer a substituição de x e y iguais a r cosseno θ e r seno θ aqui na equação da superfície. Então, essa primeira equação é a substituição direta. E aqui, usando uma identidade trigonométrica, vocês vão chegar na equação z igual a 3 menos r ao quadrado. Então, reparem que z também depende das novas variáveis, que são r e θ. Mas, por conta de uma identidade, a gente consegue escrever z apenas em função de r. E essa aqui é a nossa superfície. É o mesmo paraboloide da videoaula anterior, porque a equação é a mesma. Só que aqui a parametrização é um pouco diferente, porque ao invés de usar as variáveis x e y, como nós tínhamos usado na videoaula anterior, nós estamos usando as variáveis r e θ. Então é um pouquinho diferente. E aí vocês podem ver a diferença, que vocês lembram que na videoaula anterior, esse segmento vermelho correspondia a y igual a um certo valor? Bem, como nós estamos usando a variável as variáveis r e θ, aqui, esse segmento corresponde a θ fixado um certo valor. Então, começando com θ igual a zero, a gente vai ter θ igual a 90 graus, π sobre 2, θ igual a π, θ igual a 3π sobre 2 e θ igual a 2π de novo, né? Coincidindo com θ igual a zero, para descrever todo esse paraboloide. E quando a gente fixa θ igual a um certo valor, a gente está olhando para todos os pontos de R3 dessa superfície, que tem θ igual a, digamos, 45 graus. E aí no GIF a seguir eu acho que vai ficar mais claro a ideia dessas curvas de θ constantes. Então vejam aqui que no GIF a gente está considerando todos os valores de θ, desde θ igual a zero até θ igual a 2π. E aí vocês veem que θ igual a zero, né, corresponde a um certo ângulo aqui, assim como cada segmento desse, cada valor de θ fixo fornece uma direção. E aqui a gente está indo, né, desde θ igual a zero até θ igual a 2π. E só uma correção aqui, pessoal, eu falei agora há pouco que θ igual a zero, eu dei a entender que θ igual a zero estava nessa direção, né? Mas como aqui a gente tem x é igual a zero, quando x é igual a zero fixo, aqui a gente teria o eixo y nessa direção. E aqui, quando o y é igual a zero, a gente tem o eixo x aqui. E aqui no eixo x, positivo para cá, a gente tem o x é igual a zero nesse ponto, que é onde o GIF começa e termina. Então essa direção aqui é θ igual a zero, x positivo. E aí θ igual a 90, 180, 270 e 360 de novo. Perdão. Mas vamos olhar agora para o outro GIF, que ele ilustra como funcionam essas curvas aqui azuis. Então o que significa isso? A gente está com o eixo R, aqui na horizontal. Cada segmento azul desse corresponde a um valor de R fixo. Então o que a gente vai ver aqui nesse outro GIF? Cada segmento azul desse tem um valor de R correspondente, certo? Então a gente está começando com R igual a zero, aqui mais à esquerda, e no final à direita, R igual a 1. O que significa um segmento azul desse? Quando a gente fixa R igual a 0,5, aqui no meio do domínio, né? R igual a 0,5 determina um círculo de centro na origem e raio 0,5, lá no plano XY, onde a gente tem as coordenadas polares. E aí o que a gente vê lá na nossa superfície? Que é o mesmo paraboloide da videoaula anterior, só que parametrizado
com equações diferentes, né, usando agora esse sistema de coordenadas. Então, para r igual a 0,5, a gente vai ver na superfície quais são os pontos dela que estão na direção desse círculo. De maneira equivalente, o eixo Z passando aqui no meio da superfície, né? Quais são os pontos que estão à distância 0,5 desse eixo. E à medida que a gente vai aumentando o valor de R no GIF, a gente vê que a gente começa com os pontos que estão à distância zero do eixo Z, e aí a distância para o eixo Z vai aumentando e o raio desse círculo vai aumentando também. Bem, então esse é o nosso segundo exemplo de superfície parametrizada. Espero que tenha ficado agora mais claro por que a gente estava usando aquelas variáveis U e V na definição. Porque U e V podem corresponder a x e y, naquele caso mais simples, ou U e V podem corresponder agora a r e θ, no sistema de coordenadas polares. E a gente vai continuar vendo diferentes tipos de parametrizações na videoaula seguinte.